Fala galera, beleza? Eu sou Alexandre Cancian, eu sou professor de História, Filosofia e Sociologia, tá? E eu estou iniciando esse quadro, Políticas para Leigos, tá? Eu comecei a ver entre os meus alunos uma necessidade de falar sobre isso, tá? Então por isso a criação desse quadro, né? Mas com o intuito de mostrar para eles com uma linguagem mais fácil, tá, como funciona a política. Né? Eu não vou falar sobre partido político ou sobre políticos, sobre siglas, nada disso, que não tem viés ideológico ou doutrinação ou manipulação, não. A coisa é bastante simples, bastante didática. Tá? Então, esse vídeo ele vai servir para quem não sabe, para quem sabe pouco, e acaba tendo um esclarecimento, e aquele que já sabe, que se esqueceu, também serve. Tá? Então, a gente vai começar pela origem. O que nós conhecemos como política hoje, ela inicia-se lá em Atenas, na Grécia Antiga. Tá? E eu vou usar aqui, nós temos o Platão, a República de Platão, e nós também temos o Aristóteles, que fala sobre política. Tá? Então, tanto um quanto o outro, eles trazem uma questão de bem comum. Tá? E esse bem comum, ele está atrelado a duas situações. Tá? A ética e a democracia. Mas, primeiro, o que é política? A política é a arte de governar. Ponto. Tá? O que a política faz? A política ela trata de assuntos públicos, ou seja, da coisa pública, com o intuito de ajudar as pessoas, os cidadãos. É só isso. Tá? Só que isso tem vários mecanismos que fazem com que isso fique mais fácil ou fique mais difícil. Tá? Então aqui eu vou definir, aqui, vou trazer algumas diferenças do que é política, o que é Estado, o que é governo, tá? Antes de iniciarmos. Então a política, como eu falei, é a arte de governar. O Estado, quando se utiliza o termo Estado, a gente está tratando da instituição, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal. São essas instituições que organizam esses espaços, criam as leis para que as pessoas possam viver em comunidade. Pelo menos é essa a ideia. Tá? Então, quando eu falo assim, de maneira geral, o Estado, dependendo do que eu for falar, tá? Ele se refere à prefeitura, ao governo ou ao governo federal. Tá? Então não adianta, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, eu tenho problema de buracos, muitos buracos aqui na cidade de São Paulo, e eu falar, o Estado não está fazendo nada, ou o governo não está fazendo nada. Eu estou me referindo, obviamente, à questão da prefeitura, porque é ela que cuida desse assunto dentro da cidade. Tá? Não adianta eu culpar o governador ou culpar o presidente, porque isso não está na alçada deles. Isso é coisa do prefeito. Tá? E quando eu falo sobre, ICMS, tá? Eu estou me referindo ao governo estadual, não é nem a prefeitura e também nem ao governo federal. Mas quando eu trato de outros assuntos, como a educação, por exemplo, eu estou me referindo diretamente ao MEC, ou seja, o Ministério da Educação, e por causa disso ele vem nas esferas mais inferiores, que essa lei e essas determinações do MEC, elas são tanto governamentais quanto municipais. Por isso que tem escola municipal e escola estadual. Cada um tem as suas determinações e os seus meios para trabalho. Tá?
Então a gente precisa deixar isso bastante claro. Governo. O que é o governo? É a autoridade governante da nação ou da unidade política, ou seja, né, do estado ou do município. Então a gente tem que pegar assim a estrutura, né? Quando se fala em estado, né, pensa, né? Lembre-se, isso aqui é para leigos. Então assim, lembra, quando falar em estado, lembra da nação, pensa na nação, né? E dentro dessa nação você tem um governo federal, você tem um governo estadual e você tem um governo municipal. E quando a gente fala de governo, tá? Né, eu estou me referindo ao presidente, ao governador e ao prefeito. Tá? Né? As duas parecem ser coisas muito semelhantes, mas elas não são. Tá? Então, isso vai depender muito da situação onde você tem uma estrutura maior ou menor, tá? Porque vai depender do tamanho do estado, tá? Da unidade federativa. Então, para saber um pouco mais, né, sobre isso, você tem que ler o Joseph Schumpeter. Né? Ele traz toda uma estrutura, ele vai falar sobre democracia, mas a democracia é um assunto para o outro vídeo. Tá? Então, dado essas informações iniciais, eu trago aqui o Aristóteles, né, com a política, e o Platão com a República de Platão. Tá? Esses dois filósofos, eles tratam, né, e eles pensam na política como uma coisa pública mesmo, sabe? Com o intuito de, né, você fazer tudo alinhado à população. Tanto que a questão da democracia, ela surge lá na Grécia, tá? Mas ela não dá para se pensar em democracia sem pensar em ética também. Tá? A ética em Atenas funcionava da seguinte maneira. Você tem um grupo de pessoas, tá? E esse grupo de pessoas, as regras eram claras. Então vamos lá, né? Exemplo. Gente, é o seguinte, nós vamos fazer uma votação aqui, cada um traz a sua ideia, tá? E nós vamos votar. Tá? Então todo mundo vai levantar a mão. O que vocês acham de, sei lá, todo mundo agora usa a camisa amarela, tá? As pessoas vão votar sim, sim, não, não, né? A maior parte, a maior número, 50% mais um é que ganha, e o restante perde, mas não reclama. Por quê? Porque as regras são claras, o voto é direto, tá? Mas o que é o voto direto? O voto direto é quando você está na sua casa, tá? E a sua mãe na sexta-feira fala, vamos comer pizza? Sim, sim. Não, eu queria comer hambúrguer, tá? Então, a maior parte das pessoas, né, que estão ali, os integrantes, vão votar sim, e se for sim, é o que vai comprar, tá? Então, isso é voto direto. O voto indireto, ele é aquela voto que vocês já sabem, né? Hoje, esse ano é ano de eleição, então, né, a gente vai lá e vai votar no representante, né, que vai fazer as leis em nosso nome. A gente está dando carta branca para que ele tome algumas decisões por nós, tá? Já que nós não temos o acesso ao voto direto, né? Isso foi uma das coisas que foram mudadas ao longo do tempo. Mas por que a ética, né, ela foi mudada? Porque a ética era um acordo coletivo, tá, onde todos sabiam de fato quais eram as regras, e hoje as regras é quem tem o poder. Quem tem o poder define as regras, e isso ficou com o nome de ética. Então eu faço as regras, você não cumpriu as regras, você é um antiético. Tá? Infelizmente, ao longo do tempo, o sentido dessa palavra mudou, mas, de qualquer maneira, é importante você ter noção do que isso é, tá? Porque não adianta a gente só ficar falando da atualidade, mas a origem ela tem uma outra explicação, tá?
Então, né, aqui como é um vídeo didático, é importante vocês saberem. Tá? Então, esse primeiro vídeo, né, é para trazer coisas básicas, né? O que é a política, o que é o Estado, o que é o governo. Tá? Partindo disso, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente vai tratar de esferas federais, esferas governamentais, estaduais e municipais. Tá? E a gente não pode fazer confusão, né, sobre a importância e a responsabilidade de cada um dessas instituições. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse primeiro vídeo tenha sido um pouco esclarecedor. Tá? No segundo vídeo eu vou falar sobre a República. Tá? Daí sim a gente vai entrar aqui com a questão do presidente e tal, né? Tendo origem lá na Revolução Francesa. Então eu vou falar sobre isso. Beleza? Obrigado. Compartilhe. Isso aqui, de fato, é um vídeo de utilidade pública, tá? Então eu acho que quanto mais você compartilhar, né, com as pessoas, elas entenderem isso, a gente vai ter pessoas que possam votar melhor, ou possam escolher o seu candidato melhor. Ok? Abraço. Valeu!